Olá, torcedor! Olá, torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Estamos aqui porque nesta sexta-feira o presidente Yuri Romão concedeu uma entrevista, uma longa entrevista, fiz à Rádio Jornal. Uma entrevista ao repórter Antônio Gabriel, repórter bastante conceituado, bom repórter. E falou de muita coisa, uma entrevista muito longa. Evidentemente que a gente não vai colocar a entrevista aqui, porque ela é uma entrevista de mais de 1 hora. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você quiser, você pode assistir. A gente fez aqui um compilado do que foi falado na entrevista, do que foi perguntado e o que foi respondido por Yuri. E em cima disso a gente vai comentando. Tá? Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você a seguir as redes sociais do Esportices Blogcast, né? Como a gente sempre faz. Siga a gente no Instagram, TikTok, Threads, X, enfim, nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E principalmente no nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixa o like no vídeo se você gostou. E claro, faça um Pix, né? Ajude aí o Esportices Blogcast a crescer ainda mais, tá bom? Primeiramente, eu quero aqui parabenizar o repórter Antônio Gabriel pela condução da entrevista, muito boa. Perguntas pertinentes, perguntas duras em alguns momentos, algumas perguntas duras. E também parabenizar o presidente Yuri Romão, porque não se furtou a responder nada. Respondeu tudo. Agora, o que ele respondeu, aí a gente vai comentar. Aí é outra história, né? Porque se ele mentiu, se ele falou bobagem, né, ao repórter, não é culpa do repórter. O repórter tá lá para perguntar. O cara fala o que ele quiser. Se é mentira ou não, aí cabe a gente analisar, né? E também ninguém esperava uma entrevista bate e rebate. O repórter não tá lá para ser, para fazer uma inquisição, né? Ele tá lá para perguntar. Não é, mas você devia ter feito isso, você apontar dedo. O repórter não tá ali para apontar dedo. O repórter tá ali para fazer jornalismo, tá? Então, se alguém estava esperando alguma coisa desse nível, não assista a entrevista, porque foi uma entrevista de perguntas e respostas, como tem que ser, né? Eu gostaria que até que Yuri fizesse isso mais vezes, mas ele inclusive até fala o motivo que ele não faz. Logo na primeira pergunta ele disse o porquê. E também, né, eu acho que essa atitude de ter sido claro nas respostas poderia ser compartilhada por outros membros da diretoria dele, né? Mas enfim, vamos lá, né? A entrevista começa de uma forma com o Antônio perguntando como é que... Por que Yuri não estava falando, né? Porque a última declaração de Yuri Romão foi em julho. Foi no dia 19 de julho, a última entrevista coletiva de Yuri Romão, lá no CT, inclusive. Ele disse que nesses momentos existem momentos que era melhor ficar calado, né, que outras pessoas falassem, e que no momento que ele entendesse se é a hora de falar, ele falaria e vai falar. Então, ele entendeu que hoje era o momento de falar e resolveu falar, né? A primeira pergunta da entrevista foi Antônio perguntando a questão da saúde. E Yuri, como é que ele está de saúde? Saúde mental, saúde física, enfim, é uma pergunta, né? Como é que, com tamanha pressão, né, com essa situação toda, se a saúde dele tá ok e tal. Ele disse que tá bem, tá tudo certo com ele. No início do ano ele fez alguns exames e as taxas dele estavam um pouco alteradas, enfim, estava tudo alterado e ele teve que se cuidar um pouco mais. Mas que agora ele tá bem, tá tudo tranquilo, então, né, meu irmão, né? E espero aqui que continue assim, né? Que ele continue com boa saúde. Aí começa de fato a entrevista, né, para valer. A primeira pergunta que Antônio fez foi a questão da vida pessoal de Yuri com a vida de presidente, porque muita gente não sabe o que é que Yuri faz fora do esporte, né? E aí Yuri, né, falou que é empresário, tem alguns investimentos, atua no mercado financeiro, já foi executivo de banco, não disse o banco, né, já trabalhou em multinacional, foi executivo. E que hoje 90% do dia dele é dedicado ao esporte. E que quando ele sair do esporte, ele quer se dedicar mais ao Instituto Bem Infinito, que é um instituto que foi feito
depois da morte do filho dele. Então ele quer se dedicar mais a esse instituto quando ele deixar o clube. Aí o Antônio pergunta sobre... Começa a fazer uma espécie de linha do tempo, né? Ele volta a 2024, que é as eleições. Porque é uma pergunta que todo mundo que ainda hoje se faz. Por que Yuri decidiu de última hora se candidatar à presidência do esporte, né? É esse questionamento que muita gente ainda faz até hoje. E aí ele disse que realmente foi algo de muita surpresa para ele ter que se candidatar, porque ele não iria se candidatar. Ele afirma isso, que não iria se recandidatar. Não sei se é verdade, mas enfim. E que Zé Roberto Moura, seria o candidato dele. Era o homem que ele escolheu para ser o candidato à presidência do esporte. Mas um grupo da gestão atual não queria esse nome. Não sei quem é. Não sei quem é que rachou, né? Vamos dizer assim, o grupo. E aí o nome de Zé Moura foi barrado. Barraram, não vai ser Zé Moura, não vai ser Zé Moura. E aí a eleição foi se aproximando. Eles tinham que registrar uma chapa. E aí, segundo ele, com 48 horas para o registro da chapa, ele decidiu se candidatar, né? Porque ele não queria ser candidato, mas como a chapa tinha que ter um candidato, eles tinham que apresentar um candidato, optou-se por ele, né? E ele foi o candidato. E ele aí admite que teve um problema com o Gustavo Dubé por conta disso. Dubé não queria um outro nome, que ele também não falou quem era o nome que Dubé queria como candidato. Não sei se era o próprio Zé Moura ou se era outro nome. E aí eles tiveram um desentendimento, mas depois eles conversaram, se entenderam, ficou tudo certo. E que ele depois explicou a Gustavo Dubé que ele precisava tocar aquele processo, né? E que o esporte não é para aventureiros, né? Ele falou depois, ele disse isso, que não é qualquer um que tem que assumir a cadeira de presidente do Esporte Clube do Recife. Então ele disse isso. Disse que hoje está tudo bem com o Gustavo, está tudo certo, e que Gustavo é uma pessoa muito presente na vida do clube. Teve um desentendimento, mas agora está tudo bem. Aí começa os assuntos mais quentes da entrevista, que é a questão do planejamento para 2025. Aqui, quem acompanha as lives do Esportice sempre percebia que a gente falava muito disso, que o esporte teria que montar um perfil diferente para jogar a Série A do que montou no início do ano, né? Que teria que ser um time mais com a cara do esporte, um time mais físico, um time mais intenso, um time que corresse mais, que fosse mais aplicado fisicamente. E aí ele começa a falar sobre isso, que a ideia inicial era essa mesmo, era montar um time competitivo para se manter na Série A. Não era um time para almejar, brigar por Libertadores, não, tem que bater uma Sul-Americana. Era um time para ficar na Série A. Era o objetivo do esporte. E a gente falava isso, inclusive, em live no final do ano. Só que quando o esporte sobe, e ele disse que também as outras equipes que subiram também, Mirassol, Ceará, Juventude, tomaram um susto. Por quê? O mercado estava muito caro, jogadores caríssimos, né? Todo mundo pediu, o cara que valia 10, os times estavam pedindo 30, 40. E isso realmente aconteceu, porque o mercado está inflacionado, muito por conta da entrada das bets, das SAFs no futebol brasileiro. Nesse ponto ele tem razão. E aí ele admitiu o erro. Ele admitiu que houve um erro na escolha do perfil dos atletas e na estratégia de negociação. Que o esporte deveria ter colocado uma estratégia diferente, ter buscado mais empréstimos e menos compras. Que foi exatamente o que o esporte não fez. O esporte comprou o Carlos Alberto, o esporte comprou o Matheus Alexandre, o esporte comprou a Pêncio, né? Então foram compras, investimentos de compra, não foram empréstimos. Você pegar lá o cara porque todo mundo dizia que se Carlos Alberto tivesse vindo por empréstimo ao esporte, não teria sido uma contratação tão danosa. Poderia dar errado, e como deu, né?
Mas aí é empréstimo, você poderia devolver, ou você vai ficar aqui até o final do ano, depois vai embora. Agora não, a gente tá aí com um investimento de 15 milhões aí atolado. Quem é que vai comprar Carlos Alberto ao final da temporada? E aí ele disse que faltou uma análise maior na compra dos direitos dos atletas, ou seja, analisar se fulano valia a pena ser comprado ou não, se fulano deveria ser apenas uma negociação por empréstimo. Quem falhou nisso, a gente não sabe quem falhou. Então eles queriam comprar jogadores, foi adotada a estratégia, não vamos comprar esses caras porque esses caras podem dar retorno pra gente. Obviamente que não vai dar retorno no Carlos Alberto, não vai dar retorno no Matheus Alexandre. Atêncio a gente não sabe, a tendência é que não dê. Então faltou análise, e de fato faltou análise. Nisso Yuri realmente falou exatamente o que a gente já falou várias vezes aqui. Quem decidiu montar esse elenco? Aí o Antônio pergunta, né? De onde partiu essa decisão de analisar esses caras? Quem é, né, que analisava? E aí ele falou que era o departamento de mercado do esporte, mais a diretoria e a comissão técnica na época, que era a comissão técnica de Pepa. Pepa e um auxiliar dele, que era um português, que ficava lá em Portugal. O cara não estava aqui. Ele entrava nessas reuniões por conferência, né, por videoconferência. Ele não participava dessas reuniões. Então, era um analista aí de mercado que Pepa tinha lá, né? Então, Yuri disse que não participava muito dessas reuniões, não participava de todas, e participava mais das reuniões que era para negociar, de negociação. Essas aí ele participava. Ele defendeu o processo, disse que o processo foi um processo correto, que era como tinha que ser mesmo, só que ele volta a bater na tecla que faltou mais análise por parte do clube, né? É bom lembrar uma coisa. Dia 30 de maio, perdão, o Sport demitiu o gerente de mercado Odair Dalmolin. Dalmolin estava no clube desde dezembro de 2021. Foi uma das primeiras demissões que aconteceram depois da chegada, quando iniciou-se aquele processo de reformulação, né? A chegada primeiro de Androgini, depois a chegada de Gasparino, né? E aí, quando começou aquele processo de demissões no esporte, quando sai Guilherme Falcão, quando sai André Figueiredo, lembra dessas figuras aí? Esse Odair Dalmolin também saiu. Era um cara que pouco aparecia, quase não aparecia. Era um analista de mercado, mas que estava lá no clube há muito tempo. Eu acredito, aí é um achismo meu, que esse cidadão, junto com esse auxiliar português aí de Pepa, talvez tenham sido duas figuras aí que ajudaram a assinar a montagem maluca desse elenco no início do ano. Claro que quem assinou o cheque foi Yuri, e aí é o erro dele. Claro que Guilherme Falcão tem uma participação nisso aí também, porque foi o cara que ia lá negociar. Mas esses dois nomes aí, o auxiliar de Pepa eu não sei quem, esse auxiliar de mercado eu não sei quem, e o Dalmolin, né, que foi demitido no final de maio. É bom saber mais detalhes sobre a participação desse nome. Fica até a sugestão aqui para que Antônio apure melhor um pouquinho sobre isso. Aí Antônio pergunta com relação aos gastos. O que é que estava planejado ser gasto para esse ano? Yuri disse que estavam estimando gastar 15 milhões de reais com esse elenco. O Sport não iria gastar mais do que 15 milhões de reais para montar o time da Série A. Só que aí depois eles viram que 15 milhões de reais não ia dar para fazer nada, e de fato não ia dar para fazer nada mesmo. O mercado estava muito inflacionado. Só que aí começaram a aumentar para 20, 25, 30, aí bateu nessa loucura que foi quase 60 milhões de reais. Então, claro que 15 milhões não daria para montar muita coisa, só que o Mirassol, que está aí na quarta posição do Campeonato Brasileiro, gastou pouco mais de 3 milhões de reais para montar o elenco dele. Claro que, evidentemente, se o Sport gastasse 3 milhões de reais para montar um elenco para a Série A
a torcida jogava a Ilha do Retiro no chão. A gente sabe disso. Mas também não era para se gastar 57 milhões de reais, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, ele falou exatamente sobre isso, né? De que Mirassol e Ceará, dois times que subiram junto com o Sport, gastaram pouco. E de fato gastaram pouco, né? E que isso só prova que a estratégia do Sport foi errada. Que eles fizeram exatamente o contrário. Só que aí ele usou um exemplo. Que... Já pensou se eu trago o Neto Moura para jogar aqui no Sport? Neto Moura que tá jogando aí, tá muito bem no Mirassol, fazendo bem o campeonato. Ele ia apanhar pra cacete pra torcida. E é mesmo. A gente sabe que o torcedor do esporte adora uma grife também. O torcedor do esporte adora uma grife. É jogador estrangeiro e jogador medalhão. O torcedor adora, né? Também, né? Reclama que gasta, mas adora uma tal de uma grife. A gente sabe disso. E que aí depois ele fala que a torcida é muito presente, mas também é exigente. E depois ele diz que se pudesse, faria tudo diferente como foi na segunda janela. Que o Sport trabalharia na primeira janela como trabalhou na segunda. Que aí na segunda janela, segundo ele, o clube botou o pé no chão, o clube se acertou, né? Passou a contratar mais dentro da sua realidade. Houve uma padronização dos métodos dentro do clube, da cultura, a integração, o elenco, diretoria, os departamentos do clube hoje, segundo ele, estão mais integrados. Isso a consultoria de Paulo André ajudou, né, diz ele, né? Inclusive na melhora do rendimento físico do time, que agora é trabalhado melhor essa coisa da carga física, quando o time tem muita carga, quando dá muita carga, ou quando os treinos, vamos dizer assim, não são tão bons, influi diretamente no resultado do jogo, nas métricas da partida. E aí é um ponto interessante, ele fala da segunda janela também. Comparando com a primeira, ele admite que a diretoria se empolgou quando subiu para a Série A. Achou que estava numa boa, o clube estava numa boa, vamos gastar, vamos trazer jogador bom, a torcida vai gostar, vamos contratar a Rivera aí por 17 milhões, a torcida vai delirar, vamos trazer Sérgio Oliveira, paciência, Apêncio, né? Vamos contratar Matheus Alexandre, o cara tá aí pro Santos, vamos falar um chapéu no Santos, né? E aí ele admite que houve uma empolgação e que no meio do ano ele chegou e disse inclusive para a própria gestão. Até usou um termo, né? Deu merda e vamos consertar. Foi o que ele disse. E outra coisa, ele também falou que não teve parceiros na montagem do elenco do Sport. É dinheiro do clube. Tá? Não teve injeção de parceria, nem nada disso. Aí Antônio Gabriel pergunta a ele sobre a questão do fluxo de caixa. Todos sabem que o Sport está com problemas de salários aí em atraso, FGTS que não está sendo depositado na forma correta, né? Que o seu Henrique Abrogini disse que não tinha problema isso, mas o clube está com atraso nesse ponto. E aí Yuri explicou o porquê disso, né? Porque anteriormente, até o ano passado, a Globo era detentora de tudo. O Campeonato Brasileiro era da Globo, né? Todo da Globo. E aí, os pagamentos eram mensais. Começava em maio, mais ou menos, e até o final do ano. Todo mês caía uma parcelinha lá do dinheiro da Globo. Agora, como o esporte foi para a LFU, e agora a gente sabe tem 2 blocos aí comerciais, né? A Libra e a LFU, mudou o sistema de pagamentos agora da LFU. É um pagamento em janeiro, um no meio do ano e no fim do ano, que é aquele pagamento com as metas esportivas e tudo mais. E isso, evidentemente, que acabou desbalanceando o caixa do clube, principalmente agora, né? Nessa parte agora do ano. Por quê? Porque no início do ano o clube gastou demais e no meio do ano o clube demitiu demais. Botou muita gente para fora. Saiu funcionário, saiu jogador, saiu treinador, saiu Pepa, saiu Antônio Oliveira. E isso tem custo. Você não vai demitir o cara e não vai pagar nada a ele, né? Alguns dirigentes do esporte no passado adoravam fazer isso. Vai procurar na justiça, né? Lembram dessa época? Então.
E a campanha ruim do esporte acabou implicando em queda de receitas. Evidentemente. Você sai da Copa do Brasil, você tem prejuízo. Você sai da Copa Nordeste também, você tem prejuízo. Você faz uma campanha ruim aí no Campeonato Brasileiro que você não está lotando a ilha todo jogo, tem queda de receita. Apesar da torcida estar comparecendo à ilha muito, né, além do esperado, eu diria até. Mas evidentemente que tem uma queda de receita, segundo ele, em torno de 20 milhões de reais a menos que eles esperavam entrou até agora no clube. E as demissões também que acabaram exonerando as despesas do clube. Por isso que está tendo esse problema de fluxo de caixa. E aí Antônio pergunta para ele a questão da folha. Qual é a folha do esporte hoje? Aí ele disse que a folha está em 6 milhões de reais. Folha de 6 milhões de reais. 6,5. E o administrativo está 1,5. Então o esporte tem o quê? Gostaria o quê aí? 8 milhões e meio de reais. 8 milhões de reais, né? 6,5 mais 1,5 8,5. E que, segundo ele, todos os investimentos que foram feitos em atletas serão pagos até o final do ano que vem. O esporte não vai ficar devendo nada no mercado de parcela de jogador adquirido para a segunda gestão aí que vem aí no final do ano que vem. Aí Antônio faz um recorte e pega uma declaração que Yuri deu nessa entrevista de julho, inclusive. Que Yuri falou que o esporte estaria no mar de rosas, né? Eu lembro dessa declaração dele, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas ele disse que hoje o esporte estaria no mar de rosas. E aí ele mostrou um certo incômodo com esse questionamento, né? Não com o Antônio, mas com a pergunta. E ele disse que essa pergunta foi tirada, essa fala dele, foi tirada de contexto, né? De forma ou maldosa ou de forma ignorante de quem fez. Que ele estava fazendo essa comparação, na verdade, a 2021, que foi quando ele entrou. Leonardo Lopes era o presidente, ele entrou como vice. E aí depois Leonardo Lopes sai, por questões que até hoje a gente não entende muito bem o porquê. E Yuri assume o clube. Então, ele disse que comparado àquilo ali, hoje o esporte estaria no mar de rosas. Porque na época o esporte não tinha credibilidade nenhuma, estava devendo no mercado, rachado politicamente e estava mal também dentro de campo. E hoje, segundo ele, o esporte tem credibilidade, protagonismo. Que protagonismo? Que protagonismo é esse, Yuri, que eu não sei? O esporte é a lanterna do Campeonato Brasileiro, meu camarada. Qual é o protagonismo que a gente tem? Perdeu a Copa do Nordeste, eliminado nas quartas de final pro Ceará. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil pro Operário de Várzea Grande. Lanterna do Campeonato Brasileiro. Sofreu para ganhar o Campeonato Pernambucano do Retrô, dentro da Ilha do Retiro. Que protagonismo é esse, meu amigo? Que protagonismo é esse? Não sei. Tem patrimônio, jogadores que hoje são ativos do clube, base também está recriada, por isso que ele acha que hoje o esporte está no mar de rosas comparado a 2021. Ele frisou novamente bem isso, que a comparação foi com 2021, não foi com o hoje. Aí, enfim, aí Antônio pergunta a questão da RJ, né? Quando é que vai ser homologada a RJ? Ele disse que o clube está aguardando quando é que essa homologação vai acontecer. Ela já era para ter acontecido e não aconteceu. Que o clube vai ter que pagar em torno de 110 milhões. Mas alguns acordos já estão sendo feitos, já começaram a ser pagos, então o clube já se antecipou com relação a isso. Aí Antônio Gabriel faz uma pergunta muito boa, que é a questão da relação com o torcedor do esporte. Ele entende Antônio, né, falando que ele entende que a relação da diretoria com a torcida nunca foi uma relação, vou usar até o termo, né, com um mar de rosas. Nunca foi. Ou era uma relação de um pico que estava tudo muito bem, ou uma relação muito mal. Mas nunca foi uma relação estável entre torcida e clube.
E aí, Uri Romão, ele já tinha falado até sobre isso. Ele admite que a relação até o início do ano não estava boa. Não era boa. Eles não tinham uma boa relação com a torcida. E que da metade do ano pra cá, essa relação melhorou muito. Que a comunicação do clube está mais efetiva. Será mesmo? Será que a comunicação do clube está mais efetiva? Não vamos confundir marketing, né, com a questão do diretor de futebol via rádio dizer que o jogo não vai mudar de lugar, não tem nada certo ainda, e aparece uma semana depois que o jogo já estava certo para mudar de lugar desde julho. Ou o diretor vinha numa coletiva dizer que o esporte não deve FGTS, está lá no site da Caixa que o esporte deve FGTS. Então, tem que separar bem que comunicação é essa que você está falando, viu, Yuri? Tem que separar bem isso aí. Aí ele elogia a presença do torcedor nos jogos, mínimo, né? Que uma parte não pode perceber essas mudanças que estão acontecendo por conta do resultado dentro de campo. Aí ele fala que foi torcedor de Frontal, né? Era o torcedor da Frontal, tava lá, depois ele melhorou de vida, aí foi para as cadeiras, enfim. Disse que a relação com o torcedor vai melhorar nos próximos meses, que eles vão fazer coisas para aproximar a torcida do clube, mas que a bola tem que entrar. E aí ele fala um dado que justamente na live de ontem, quem assistiu a live de ontem do Esportices, o nosso colega Matheus Schuller, que participou da live com a gente, trouxe exatamente esse dado, né? De quanto o esporte cria e de quanto ele não aproveita, né? Que foram, ele até citou isso, foram 17 ataques contra o Ceará, 7 chances claras de gol e só um gol. Aí realmente fica difícil. E aí ele disse que depois essa fase vai passar, que as coisas vão se acertar, enfim. Espero que se acertem, né, Yuri? Mas eu não sei se vai ser esse ano, não. Aí a entrevista prossegue, Antônio faz uma pergunta a respeito da avaliação dele do cargo, né? Uma espécie de diagnóstico, né? De como é ser dirigente e tal. E aí ele diz que não é todo mundo que aguenta sentar ali na cadeira de presidente. Reclamou dos torcedores que vão no WhatsApp dele. O cara não sabe nem quem é o número da pessoa, não sabe nem quem é a pessoa que vai lá e consegue o WhatsApp dele lá pra xingar. Os torcedores também que uma hora dão tapinha nas costas quando tá tudo bem e hoje até evitam de falar com ele. Mas entendeu que ele entende que isso é uma relação passional. Eu discordo totalmente dessa história do cara pegar número de telefone pessoal, entrar no Instagram da família do cara, ameaçar, xingar. Isso não é postura de torcedor, gente. Isso é postura de torcedor, né? Eu jamais vou me submeter ao negócio desse, pelo amor de Deus. Né? O cara se acha justiceiro, né? Das redes sociais, né? Não, eu vou lá, vou xingar mesmo, que se dane. Não, meu amigo. Não. Você não tá no Velho Oeste, que é terra de ninguém, não. Que quem ganha é quem tem mais bala no revólver, não. Isso aí tá errado. E ele tá certo de reclamar disso. O cara chegar lá, entrar no Instagram dessa ONG aí, que ele e a família dele cuidam, né? É bem infinito, né? Que faz, segundo ele, vários trabalhos assistenciais aí. O cara entrar no Instagram da ONG pra xingar. Ah, velho. Aí eu concordo com ele, eu discordo de muita coisa, Yuri, muita coisa. Mas nesse ponto ele tem razão. Nesse ponto ele tem razão. Aí vem o assunto que todo mundo tá falando agora, que é esse bendito jogo entre esporte e contrário lá na Arena Pernambuco. Na Arena de Pernambuco. Marcado para o dia 15 de novembro, data de aniversário do Clube Carioca. Aí é perguntado, né? Antônio pergunta como é que se deu esse processo. Ele disse que nunca teve contato com essa empresa, nunca conversou, nunca foi lá oferecer jogo para essa empresa. Que essa empresa encheu o saco já desde abril para comprar pacote de jogo. Os caras pensam o quê? Que aqui não tem torcida, é isso? Que aqui ninguém liga para futebol, né? A empresa aí né, querendo comprar pacote. Não, a gente dá 7 milhões aí para vocês venderem 3 jogos pra gente. Vocês estão pensando que aqui é o quê?
Você pensa que aqui é Mistolândia aqui? Recife tem time pra você, meu camarada. Tem 3. Logo, tem 3. Né? É uma arrogância desse pessoal, né? Uma arrogância. Não, que a gente oferece aqui 100 milhões, 7 milhões. Ele disse, não vou fazer isso. Não vou vender pacote de jogo. Né? Não vou vender pacote de jogo. E aí, ele negou isso, né? Só que aí, uma pessoa da gestão, que ele não citou nomes, trouxe uma proposta de um jogo na Arena de Pernambuco com o Flamengo. Não disse quem é essa pessoa. E aí ele oferecendo, segundo ele, a 2 milhões e meio. Um pouco mais de 2 milhões. Um pouco mais de 2 milhões e meio. Aí ele disse que não. Se me der 3 milhões livres, aí a gente conversa. Porque segundo ele, o Sport dos últimos 6 jogos com o Flamengo, 4 foram na Arena. É bom lembrar que alguns por situações passadas, né? Pandemia, por exemplo, os jogos tinham que ser na Arena, para ter público, né? Era mais fácil de separar. Enfim. E ele disse que nesses jogos o Sport não ganhou nada, só ganhou a bilheteria. Mas esse aí seriam 3 milhões livres por clube. E que ele tomou a decisão, decidiu, porque segundo ele o Sport hoje não estaria em condições de abrir mão de 1,8 milhões, que é o que ele disse que o Sport arrecadaria mais do que se o jogo fosse na ilha. Mas admitiu que houve um erro de comunicação com a torcida. Que ele deveria ter comunicado isso antes à torcida. Ainda bem, né, Yuri? Ainda bem que você admitiu isso, né? Porque uma semana antes da história vazar, seu fiel vice-presidente disse que não tinha dado certo. Né? Só que o jogo já estava vendido, né? Só que ele disse que pediu para ver o contexto. Que tinha que ver o contexto e tal. Dos ganhos com isso. Que o jogo não tinha data marcada. Que por isso que eles também não podiam dizer do jogo. Enfim. Admitiu que o torcedor não ia gostar da decisão. Reconheceu que sabia disso. Aí é que veio o ponto que eu não gostei dessa entrevista. Dizer que a Ilha do Retiro não comporta mais jogos grandes com Corinthians, com Flamengo, com Santos. Porque o estádio tem problemas estruturais. Primeiro, se o estádio tem problemas estruturais, por que tentou-se liberar o estádio para 32.500 pagantes se vocês não fizeram a ampliação do estádio, não atenderam o que foi pedido lá? Porque isso foi uma promessa feita por vocês. Que a Ilha do Retiro na Série A teria 32.500 pagantes. E poxa, agora a ilha não tem condição de receber jogo grande. Como é que agora não tem mais? Né? O Sport decidiu uma Copa do Brasil em 2008. Tinha 10 mil pessoas a mais do que a ilha comporta hoje. E torcida visitante. E não aconteceu nada. Então se a ilha está com problemas estruturais, Yuri, que problemas estruturais são esses, então, que está ainda papendo o jogo na ilha? Se está tendo problema estrutural, fecha a ilha. Ou você está esperando a ilha cair para poder fechar? Né? Aconteceu uma tragédia que você disse, né? Que o cara botar o CPF ali, ele pode ser preso no outro dia se acontecer uma tragédia. Então a ilha não tem mais condição de receber jogo, é isso que você quer dizer? Então, galera, é o quê? Vão fechar a ilha? E outra coisa, por que esses problemas estruturais não foram reparados lá no ano passado, naquela reforma lá, que durou 10 meses? Só se preocupou em trocar gramado e a parte elétrica? Por que a parte estrutural não foi vista? Ou foi vista e vocês preferiram não mexer porque seria gasto a mais? Hã? Seria bom esclarecer isso também, né? Aí ele diz que a imprensa deveria defender isso porque está se fazendo isso para evitar uma tragédia. Quer dizer que o Sport agora não tem mais condição de receber jogo com o Santos? A gigantesca torcida do Santos aqui de Pernambuco? Yuri, bota uma coisa na sua cabeça. Aquele jogo com o Santos, metade da torcida do Santos que estava ali foi para ver só por conta de Neymar. Se Neymar não fosse jogar, não teria nem metade dos torcedores do Santos daquele dia lá. Nem metade. E você sabe disso. Parte da torcida do Sport também só foi por conta do Neymar.
Também vamos. Tá aqui, uma parte da torcida do esporte foi pra ver Neymar jogar. A gente sabe disso. Também, né? Não é porque a ilha não aguenta mais receber gente, não. O jogo com o Corinthians, você disse que tem problema, por quê? Porque vocês mesmos causaram o problema. Vocês aumentaram a capacidade do visitante, por quê? Preferiram espremer a torcida do esporte lá na curva do B. Hã? Aí é que é o problema, cara. Aí é que é o problema. Não é que a ilha não tem mais condição de receber jogo, não. É porque a setorização que vocês fizeram é péssima. É péssima. Se a ilha não tem mais condição de receber jogo, então joga real. Não tem mais condição de receber jogo. Então vamos jogar na arena, vai ser o jeito. Né? Vai ser o jeito. Aí ele fala também da questão do contrato ter sido vazado, né, pelo René Casagrande, jornalista René Casagrande. Ele disse que foi uma questão de oportunidade para o jogo ter sido vendido em julho, porque ele achava que essas propostas já estavam chegando desde abril e eles viram que em julho seria a oportunidade exata para fazer aquele contrato. Disse que não teve nenhuma conversa com o Flamengo, em nenhum momento conversou com o Flamengo. Guardou 10 mil ingressos de check-in para a torcida do esporte, sendo que na ilha são mais do que... há mais check-ins do que 10 mil ingressos, né? Mas tudo bem, isso ele ignorou. Né? Mas ele diz que a procura de check-in está mais baixa que isso. Está mais baixa mesmo, Yuri? Será? Ele disse que a média de procura de check-in está menor do que... Então tem muito sócio inadimplente, viu, meu amigo? Tem muito sócio inadimplente, então, viu? O problema da inadimplência, então, tá grande, viu? Aí falou da setorização da arena também, que ele optou em dar aquela parte norte inferior ao Flamengo, né, que sempre ficava vazia, porque ali não ia ter torcedor do esporte. Então ele aproveitou aquilo ali para dar mais espaço ao torcedor do Flamengo, porque era uma exigência da empresa para chegar nos 3 milhões que ele queria. Então, né, é isso. Foi uma exigência da empresa que o esporte abaixou a cabeça e aceitou de bom grado. Sobre Zé Lucas, não tem proposta, só sondagem. Alguns clubes europeus já fizeram um mapeamento dele, mas segundo ele acredita que os clubes já mapearam, mas estão esperando ver como é que vai terminar o campeonato, aquela coisa, né? Como é que ele vai se desenvolver. E que o esporte não tem pressa para vender Zé Lucas. Tem um valor, ele não quis revelar qual, mas o clube não tem pressa para vender. Aí a entrevista já caminha para o final e aí Antônio faz uma pergunta sobre Série B no ano que vem se o esporte cair. E aí, como vai ser o planejamento, né, se o esporte cair para a Série B? Aí Yuri diz que vai precisar tomar algumas decisões e montar um time com perfil de Série B. Ele diz que hoje o clube está mais preparado. Se ficar na Série A, vai tentar melhorar o perfil do time para o ano que vem. Se ficar na Série B, é montar um time extremamente competitivo para subir já no ano que vem. E admitiu que o clube vai ter que cortar gastos, evidência, né? Não vai dar para levar alguns salários aí gigantescos aí para uma Série B. Então, não descartemos que jogadores aí, figurões, possam sair do clube no ano que vem. E a última pergunta que o Antônio fez para ele foi sobre a relação dele ao deixar o esporte no ano que vem, né? Qual vai ser a relação dele? Ele disse que vai ser uma relação de amor, não quer cargo no clube de jeito nenhum, praticamente impossível, então ele não descartou, né? Mas que é praticamente impossível não ter cargo, não ter algum cargo dentro do clube, que já deu a contribuição dele, que é uma obrigação dele e da equipe dele cumprir o mandato até 2026, entregar as coisas que ele prometeu e ajudar o próximo presidente, seja oposição, situações. Então é isso. E aí terminou a entrevista. Termina a entrevista nessa última pergunta. Então vamos lá. O que é que eu achei da entrevista? Agora falando do que Yuri falou. Muito preocupado. Muito preocupado. Muito preocupado porque você não sente
em Yuri, com todo respeito, eu não sinto em Yuri uma firmeza para conduzir um processo sério, sereno de reestruturação do esporte daqui para frente. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Ele pode até acertar no ano que vem. Ele pode até montar um time que consiga de fato subir. Mas eu fico muito preocupado com a questão da saúde financeira do esporte. Ele não deu muitos detalhes sobre isso também. A gente não sabe, é uma caixa preta essa situação do esporte, o quanto custou essa brincadeirinha, né, de brincar de ser rico numa Série A. Ele aparentemente é uma pessoa que confia muito na gestão que está do lado dele, nos que estão com ele, mas eu não confio. Não confio em Rafael Campos, não confio nesses diretores que chegaram aí, Ambrogini, Gasparino, não confio. Não confio. Né? Eu acho que o torcedor a gente tem que ser muito realista. Apertar os cintos. Porque 2026 vai ser um ano muito difícil. Muito difícil. É um ano que pode recolocar o esporte na linha. O esporte pode se reaprumar e entrar na linha. A gente pode conseguir fazer algo sério e realinhar o esporte para muitos anos. Mas a tendência é que seja um ano muito sofrido. De muito sofrimento. De quem tiver aí com tem que contratar fulano, comece a se preparar porque o perfil vai cair. O perfil de contratações vai cair drasticamente. Já deram a deixa aí. Jogadores aí caros desse elenco podem sair. E aí já me vem à cabeça, Barleta, Sérgio Oliveira, Paciência. Esses caras aí eu acho que dificilmente vão ficar. Dificilmente vão ficar. O esporte não vai ter condições de segurar Gabriel, Eric. Não. Vai. Então eu acho que o esporte vai para um cavalo de pau em relação a 2025. Vai ter que ser dado um cavalo de pau. Agora aguardar esse rebaixamento, já está para mim sacramentado. O torcedor ainda que tá falando em renúncia, fora Yuri, fora não sei o que. Torcedor, aceite, é bom a gente aceitar essa realidade. Yuri não vai cair. Yuri não vai cair. Ele tem um conselho do lado dele, ele tem o presidente do conselho que desdenha do sócio que pede uma AGE. Então, só algo muito grave para derrubar Yuri da presidência do esporte. Então, é melhor a gente começar a rezar pela reestruturação do Esporte Clube do Recife. E que 2026 não seja tão traumático como aparenta ser. Mais uma vez, parabenizar Antônio pela entrevista, muito boa. E que Yuri não se furte de falar. A única coisa que eu queria dizer a você, Yuri, que você admitiu os seus erros. Acho que foi muito até nobre de sua parte ter admitido erros. A única coisa que eu peço a você no ano que vem: não erre de novo. Não erre de novo. Porque se você errar de novo, a gente vai ter muita dor de cabeça no ano que vem. Que a sua cota de erros tenha terminado nesse ano. E que no ano que vem você acerte o triplo. Né? Porque se você acertar o triplo, aí as coisas podem começar a melhorar. Mas se você errar a metade do que você errou esse ano, a gente tá muito... isso. Vamos ficando por aqui, torcedor e torcedora. Desculpa, o vídeo ficou muito longo. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, meu Deus. Mas a entrevista foi muito longa, então... é isso aí. Valeu, torcedor, valeu, torcedora. Forte abraço pelo Esporte Tudo. Siga as redes sociais do Esportista Blogcast. Faça o pix se quiser para ajudar o nosso canal. Espalhe aí o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, né? Siga aí, curta a gente. Se inscreva. E até a próxima. Siga as redes sociais do Esportices Blogcast e ajude nosso canal via Pix.